Apaixonados do Tubeflix, não esqueça de fazer a sua inscrição e curtir o vídeo. Se prepare, a história de hoje já irá começar. A tarde estava morna, e o sol se escondia atrás das montanhas, tingindo o céu de um laranja profundo. Na pequena vila, todos estavam acostumados à tranquilidade das ruas de terra e às conversas amenas entre os moradores. Mas quando ele chegou, a calma foi quebrada. O som dos cascos de um cavalo ecoava pela estrada, e logo ele apareceu. Alto, com uma postura imponente, e com olhos que pareciam atravessar a alma. A capa escura que vestia balançava com o vento, e seu rosto, parcialmente escondido pela sombra de um chapéu, exalava uma aura de mistério. Ela o viu de longe, enquanto carregava um cesto com pães frescos para a feira. Sua respiração falhou por um instante, e o cesto quase escorregou de suas mãos. Ele estava parado na entrada da vila, observando as construções de madeira com uma frieza que gelava a espinha. Ela nunca tinha visto alguém como ele. Havia algo de perigoso em seus olhos, algo que fazia com que qualquer pessoa com bom senso se afastasse. Mas, de alguma forma, ela se sentiu atraída por ele, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível e irresistível. Quando ele finalmente se moveu, seu olhar se fixou nela. Seus olhos eram de um azul profundo, como o oceano em uma noite sem lua, e parecia que ele estava olhando diretamente em seu coração, desnudando todos os seus segredos. Ela parou, sentindo uma mistura de temor e fascínio, e, por um momento, tudo o que conseguiu fazer foi observá-lo enquanto ele caminhava em direção à taverna local. Era impossível não perceber a tensão no ar. As pessoas da vila, normalmente tão calorosas e amigáveis, agora trocavam olhares cautelosos. Todos sabiam que forasteiros como ele não eram bem-vindos. Mas, algo sobre aquele homem a fazia questionar tudo o que ela pensava saber sobre o mundo. À noite, enquanto a vila se preparava para dormir, o som das lenhas queimando e o farfalhar das folhas ao vento foram interrompidos por uma batida na porta de sua casa. Ela se levantou rapidamente, com o coração batendo forte no peito. Quando abriu a porta, lá estava ele, parado na escuridão, com os olhos brilhando intensamente sob a luz suave da lanterna. Eu posso ajudar?" Ela perguntou, a voz trêmula, sem saber por que sentia uma necessidade urgente de ser gentil com ele. Ele a olhou por um longo momento, os olhos deslizando pelo seu rosto com uma intensidade que a fez prender a respiração. "Eu preciso de um lugar para ficar." A voz dele era grave e baixa, com um sotaque que ela não reconhecia. "Pode me oferecer isso?" O convite parecia mais uma exigência. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas, de alguma forma, algo em seu interior a impulsionou a abrir a porta completamente, deixando-o entrar. "Bem-vindo, então." Ela disse, mas logo se arrependeu das palavras. Não sabia por que estava sendo tão compreensiva, tão receptiva com um estranho que emanava perigo. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, observou a casa simples, o chão de madeira, as cortinas gastas, e então, seus olhos voltaram para ela, com uma intensidade perturbadora. "Você é corajosa." Ele disse, e suas palavras não foram uma simples constatação. Havia algo mais, algo que parecia um aviso. Ela não sabia o que responder. Mas, naquele instante, um fogo silencioso começou a crescer dentro dela, um fogo que não poderia ser apagado facilmente. A porta da casa se fechou com um estalo, e a vila ficou em silêncio novamente, mas agora, tudo parecia diferente. Como se algo tivesse mudado. Ela não sabia ainda, mas esse encontro marcaria o início de uma paixão perigosa e selvagem. Na manhã seguinte, a vila parecia mais silenciosa do que nunca. O sol raiava tímido, como se hesitasse em entrar por completo, ainda um pouco desconfiado do que havia ocorrido na noite anterior. Ela acordou cedo, com a mente cheia de perguntas sobre o forasteiro. O que ele queria ali? E por que ela se sentia tão atraída por ele, apesar do medo que ele despertava? Ele ainda estava na casa, sentado perto da lareira, com os ombros largos e a postura tensa. Aquele homem não parecia descansar nem por um momento, como se estivesse sempre em alerta, como se o perigo o seguisse a cada passo que dava. Ela entrou na cozinha,
tentando parecer casual enquanto preparava o café, mas seus olhos não podiam deixar de se fixar nele. Ele parecia imenso no pequeno espaço, sua presença dominando cada canto da casa. O olhar dele estava atento, analisando cada movimento dela com uma intensidade desconcertante. Você deve ser a dona da casa. A voz dele cortou o silêncio, grave, mas com um tom curioso. Ela se virou para encará-lo, surpresa por ele ter começado uma conversa. Sou eu. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia, quase um sussurro. Ela se esforçou para manter a compostura. E você, quem é, exatamente? Ele a olhou diretamente, e o calor que irradiava de seu olhar parecia consumir qualquer distância entre os dois. Por um momento, ela achou que ele não iria responder, mas então ele soltou um suspiro, como se a resposta fosse algo pesado, que ele relutava em dividir. Chame-me de Liam. O nome veio de seus lábios com um certo peso, como se cada letra fosse escolhida com cautela. E não busque mais respostas do que eu posso oferecer. A maneira como ele disse isso fez com que ela se sentisse intrigada e, ao mesmo tempo, cautelosa. Ele era um enigma, um quebra-cabeça cuja solução estava fora de seu alcance, mas ela não conseguia evitar querer saber mais. O que te traz à vila? Ela perguntou, tentando manter a conversa neutra. Ele deu um passo à frente, e, de repente, a distância entre eles parecia menor do que deveria. O ar ao redor dela ficou mais denso, mais carregado, e ela sentiu um calor no peito que não tinha nada a ver com o fogo da lareira. Ele pausou, parecendo ponderar. Estou em busca de algo. Mas talvez o que eu procure esteja bem mais perto do que imagino. Ela engoliu em seco, a tensão crescente. O que ele estava dizendo? O que ele queria? Mas, antes que ela pudesse perguntar mais, ele se levantou, sua presença imponente dominando o espaço. Talvez eu precise de mais tempo para entender o que realmente busco aqui. Ele disse, olhando pela janela, como se buscasse algo além da vista dela. O silêncio pairou entre eles por um momento, até que ele finalmente falou, sua voz quase um sussurro. E você? O que faz com que permaneça aqui, em uma vila tão isolada? O que a mantém? Ela olhou para ele, sem saber como responder. Ela tinha suas razões, mas nenhuma delas parecia suficiente diante da intensidade da conversa. Liam parecia querer cavar fundo, tocar algo em seu interior que ela nem sabia que estava ali. Ela hesitou. Eu sou apenas uma pessoa comum. Vivo minha vida, como qualquer outro. Mas, no fundo, ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Desde que ele havia colocado os pés naquela vila, algo havia mudado. Algo dentro dela. E ela não conseguia afastar a sensação de que aquilo era apenas o começo. Ele deu uma última olhada nela, seus olhos azuis penetrantes como oceanos profundos. E, em um movimento quase imperceptível, ele se afastou, indo em direção à porta. Eu voltarei à noite. Ele disse, antes de sair, sem mais explicações. Ela permaneceu ali, seus pensamentos uma confusão de emoções. O fogo da paixão que ele despertava nela não era algo simples, algo que ela pudesse controlar. Mas ela sabia que, ao aceitar ele em sua vida, ela estava se lançando em um caminho sem volta. E, por mais que tentasse se convencer de que era só uma atração passageira, algo dentro de seu peito dizia o contrário. O dia passou lentamente. Ela tentava se concentrar nas tarefas diárias, mas sua mente voltava incessantemente a Liam. A ideia de que ele voltaria à noite a deixava inquieta, com uma sensação de antecipação que ela não conseguia ignorar. Havia algo de visceral na atração que sentia por ele, algo selvagem, que queimava dentro dela, como um fogo que não poderia ser apagado. Quando o sol começou a se pôr, ela já sabia que não conseguiria mais evitar o que estava por vir. Ela se preparou, tentando se convencer de que precisava ser cautelosa, que não deveria ceder a esse desejo ardente. Mas tudo dentro dela gritava o contrário. Algo na presença de Liam a fazia esquecer o mundo ao seu redor. A noite caiu, e o som de passos ecoou pela pequena casa. Ela se levantou, com o coração batendo forte, e foi até a porta.
Quando abriu, ele estava ali, mais uma vez, envolto na escuridão da noite. Seus olhos brilharam, como duas chamas prontas para consumir tudo à sua volta. Você veio. Ela disse, sua voz quase um suspiro, sem conseguir esconder a ansiedade que a consumia. Liam observou por um momento, seus olhos como se desnudassem cada parte de sua alma. Ele não disse nada, apenas entrou, como se já soubesse que ela não conseguiria resistir a ele. O ar dentro de casa parecia denso, carregado de algo indescritível. A tensão entre eles era palpável. Ela começou a falar, mas ele a interrompeu com um gesto de mão. Não diga nada. Ele sussurrou, sua voz grave, quase rouca. Eu não vim para palavras, mas para o que há entre nós. Ele deu um passo em sua direção, e ela sentiu uma onda de calor invadir seu corpo, como se ele estivesse queimando sua pele com a intensidade de seu olhar. Ele estava perto o suficiente agora para que ela sentisse seu cheiro, uma mistura de terra, cavalo e algo mais, algo primal. Algo que a atraía de uma maneira que ela não podia explicar. Liam a tocou suavemente, com a ponta dos dedos, no rosto, e ela fechou os olhos por um momento, sentindo a eletricidade entre eles. Era um toque suave, mas cheio de promessas perigosas. Quando ele a puxou para mais perto, o coração dela acelerou, e ela não pôde mais resistir. As palavras se perderam, e o que restou foi a urgência de um desejo incontrolável. Ele a beijou. Um beijo selvagem, quente, feroz. Ela sentiu seu corpo se incendiar instantaneamente, e, ao mesmo tempo, uma parte de si queria recuar, queria parar, mas não conseguia. Ele a possuía de uma maneira que ela nunca tinha experimentado. E, no entanto, tudo dentro dela clamava por mais. Os dedos dele percorriam sua pele, queimando a cada toque. A sensação de ser desejada de uma maneira tão intensa era quase demais. Ela se entregou, sem mais resistência, e o beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente, mais desesperado. A casa, o mundo ao redor deles, desapareceram. Só existia ele, aquele homem forasteiro com segredos e um desejo incontrolável. Ela sabia que estava se entregando a algo perigoso. Ele tinha algo sombrio, algo que a fazia temer as consequências. Mas naquele momento, tudo o que ela queria era se perder nele, naquele fogo que parecia consumir tudo ao redor. Liam a afastou por um instante, os olhos brilhando com uma intensidade que parecia de outro mundo. Você não sabe o que está começando. Ele disse, sua voz grave e rouca. Mas já não há mais volta. Ela sabia que ele estava certo. Não havia mais como voltar atrás. O fogo da paixão já havia tomado conta de tudo, e agora, ela estava completamente perdida. E, de alguma forma, isso a aterrorizava e excitava ao mesmo tempo. Nos dias que se seguiram, a atmosfera da vila parecia mais densa. Os moradores notaram a presença constante de Liam, mas ninguém ousava comentar. Ele era um forasteiro, e todos sabiam que pessoas como ele eram mais do que capazes de trazer problemas. No entanto, ninguém ousava se aproximar dele. Ele já havia se tornado uma sombra nos pensamentos de todos. Ela sentia isso profundamente. Onde quer que fosse, sua mente voltava a ele. Cada olhar furtivo, cada toque, tudo a deixava sem fôlego. Não conseguia mais viver sem ele, e essa obsessão a consumia. O que deveria ser apenas um romance proibido e passageiro havia se transformado em algo muito mais intenso, algo que ela não sabia como controlar. Uma noite, enquanto ela preparava o jantar, a porta se abriu novamente, e lá estava ele, silencioso como sempre. Seus olhos estavam mais sombrios do que nunca, como se algo estivesse pesando sobre ele, algo que ele não queria compartilhar. Ela percebeu a mudança imediata em sua postura, como se ele estivesse lutando contra algum tipo de tormenta interna. O que aconteceu, Liam? Ela perguntou, a voz trêmula, quase implorando para que ele a deixasse entrar no seu mundo. Você está diferente. Ele não respondeu de imediato. Caminhou até a janela, olhando para a escuridão do lado de fora. O silêncio entre eles foi pesado, e ela sentiu como se ele estivesse se distanciando, como se estivesse prestes a desaparecer em meio à noite.
Finalmente, ele se virou para ela, os olhos ainda mais intensos. Eu não posso mais esconder isso de você. Ele disse, a voz carregada de um peso que ela nunca tinha ouvido antes. Meu passado, ele me persegue. Ela deu um passo à frente, tentando encurtar a distância emocional que se formara entre eles. O que você está me dizendo? Ela perguntou, com uma mistura de medo e curiosidade. Ela sabia que algo estava errado, algo estava muito além do que ele havia revelado. Liam suspirou, e por um momento, parecia que ele estava se preparando para finalmente abrir seu coração. Eu não sou quem você pensa que sou. Ele disse, as palavras como lâminas afiadas. Minha vida antes de chegar aqui foi cheia de escuridão. E não posso arrastar você para isso. Ela ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. O coração dela disparou, e um medo gelado se espalhou por suas veias. Mas ao mesmo tempo, ela sentia algo mais, uma necessidade desesperada de entender, de saber o que ele estava escondendo. O que você fez? Ela perguntou, os olhos fixos nele, buscando respostas. Ele a olhou com dor nos olhos, como se cada palavra que dissesse fosse um fardo pesado demais para carregar. Eu fui um homem de guerra. Fiz coisas das quais me arrependo profundamente. Mas essas coisas continuam a me assombrar. E agora, você está no meu caminho. As palavras de Liam eram como um choque de eletricidade. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele havia sido um homem de guerra? O que ele fizera? Ela não sabia, mas, de alguma forma, o fato de ele se entregar, mesmo que de maneira tão parcial, a tornava ainda mais atraída por ele. Ela deu um passo em sua direção, o medo dando lugar a uma necessidade incontrolável de saber mais, de entender. Eu não me importo com o seu passado, Liam. Sua voz era suave, mas cheia de convicção. Eu me importo com o homem que você é agora. E o que eu sinto por você, não pode ser apagado. Ele olhou para ela, seus olhos refletindo uma dor imensa, mas também algo mais, algo que se parecia com gratidão, com um tipo de vulnerabilidade que ele claramente não queria mostrar. Você não entende o risco que corre. Ele disse, a voz grave, mas com um tom de preocupação. Eu sou perigoso, e você não merece isso. Ela tocou seu braço suavemente, forçando-o a olhá-la. Se existe um risco, então eu vou enfrentá-lo. Com você. Por um longo momento, ele a observou, os olhos cheios de conflituosos sentimentos. Finalmente, ele deu um passo atrás, como se precisasse de espaço para processar tudo. Você não sabe no que está se metendo. Ele murmurou, antes de virar as costas e sair sem mais uma palavra. Ela ficou ali, a porta ainda entreaberta, sentindo o vazio que ele deixará em sua ausência. As palavras dele estavam gravadas em sua mente, mas não importavam. O que importava era a paixão entre eles, algo que nem o passado mais sombrio de Liam seria capaz de apagar. As semanas que se seguiram foram marcadas por uma tensão crescente. Liam parecia mais distante do que nunca, sua presença cada vez mais carregada de um segredo que ele não estava disposto a dividir. Ela tentava ignorar as mensagens não ditas, os olhares profundos, mas o desejo entre eles era uma chama impossível de apagar. Uma noite, após mais um dia de trabalho no campo, ela retornou para casa, os pés cansados, mas a mente cheia de pensamentos sobre Liam. Ela sabia que algo havia mudado entre eles, e a cada dia, a necessidade de tocá-lo, de senti-lo, aumentava. O desejo estava se tornando um fogo que queimava por dentro, algo que ela não poderia mais controlar. Quando entrou na casa, o ar estava denso, como se o próprio ambiente estivesse carregado de eletricidade. Ele estava ali, parado perto da janela, seus olhos perdidos em algum lugar além da escuridão da noite. Mas, quando ela entrou, ele se virou lentamente, seus olhos fixando-se nela com uma intensidade avassaladora. O coração dela acelerou instantaneamente, e uma onda de calor tomou conta de seu corpo. Sem dizer uma palavra, ele caminhou em sua direção, seus passos firmes, decididos. Ela sentiu a antecipação tomar conta de cada fibra do seu ser. A necessidade de estar perto dele, de se entregar a ele, a consumia.
Ele chegou até ela, a respiração quente sobre sua pele. Por um momento, ficou ali, apenas observando-a, como se estivesse tentando entender o que havia mudado entre eles. O desejo nos olhos dele era tão evidente quanto o seu próprio. Então, ele a puxou para si com uma força suave, mas inegável. Os lábios dele desceram até o pescoço dela, queimando a pele macia com beijos intensos, provocantes. Ela arfou, sentindo-se tomada pela sensação de sua boca em sua pele. A tensão entre eles explodiu em um segundo, e, sem palavras, ele a conduziu até o sofá, pressionando-a contra os almofadões com um desejo urgente. Ela se entregou, sem resistência. O toque dele estava dominando, consumindo cada pensamento racional. Ele deslizou as mãos por seu corpo, explorando cada curva, como se cada toque fosse uma promessa demais. Os dedos dele percorreram sua cintura, subindo lentamente até seus seios, pressionando-os de maneira possessiva, como se ele tivesse toda a intenção de reivindicá-la como sua. Ela não podia mais conter os sussurros que escapavam de seus lábios. O prazer estava crescendo dentro dela, uma necessidade ardente que ela nunca imaginara ser capaz de sentir. Liam a beijava com uma urgência selvagem, sua língua se encontrando com a dela em um jogo de pura tentação. O calor entre eles aumentava, e a cada toque, ela sentia-se mais próxima de se perder completamente no fogo do desejo que ele provocava nela. Liam a puxou mais para perto, suas mãos agora deslizando em seu corpo, subindo lentamente até a cintura, e ele a levantou com facilidade, colocando-a sobre a mesa próxima. O contato entre seus corpos a fez estremecer de prazer. O olhar dele estava mais profundo, mais intenso, como se ele estivesse prestes a consumi-la por completo. Você não sabe o quanto eu te quero. Ele sussurrou, os olhos fixos nos dela. A voz dele estava rouca, carregada de um desejo que ela sentia em cada poro de sua pele. Ela não conseguiu mais se conter. Ela o puxou para um beijo quente, urgente, e, com as mãos, desabotoou a camisa dele, expondo o torso firme, marcado por cicatrizes que contavam histórias de dor e batalha. Ela acariciou cada uma delas, sentindo a pele quente, o músculo tenso sob seus dedos. A boca de Liam desceu até sua clavícula, provocante, explorando cada parte de seu pescoço. Ela sussurrou baixinho, seus dedos se enterrando em seus cabelos enquanto ele avançava. Ele se afastou por um momento, olhando para ela com uma expressão selvagem, como se estivesse pronto para tomar tudo o que ela tinha para dar. Me deixe provar você por completo. Ele disse, e suas palavras foram mais um comando do que um pedido. Mas ela não teve medo. Não queria mais resistir. Com um movimento rápido, ele a tirou de cima da mesa e a levou para o quarto, onde a cama aguardava, silenciosa, mas cheia de promessas. Liam a deitou suavemente, seus olhos fixos nos dela, como se estivesse procurando algo que ela não podia dar com palavras. Em vez disso, ela respondeu com um beijo ardente, desesperado, e seus corpos se uniram de maneira urgente, selvagem, como se tivessem esperado por isso a vida inteira. Cada movimento de Liam fazia a satisfação crescer dentro dela, e, à medida que ele a tomava, ela se sentia completamente perdida nele, no fogo da paixão que queimava entre eles. Não havia mais espaço para medos ou inseguranças. Só existia o momento, o toque, o prazer. Quando finalmente chegaram ao ponto máximo, ambos foram consumidos pela intensidade do sentimento, seus corpos tremendo, suas respirações entrecortadas. Ela se deitou em seus braços, exausta, mas satisfeita, e Liam a envolveu com seus braços, a segurança e o calor de seu corpo a fazendo-se sentir protegida, apesar de toda a turbulência que ele carregava. Você é minha agora. Ele murmurou, a voz suave, mas cheia de uma certeza possessiva. Ela não sabia se deveria temer ou se entregar a essa certeza, mas, naquele momento, não havia mais dúvidas. Ela sabia que já não havia como voltar atrás e isso estava sendo maravilhoso. Os dias seguintes foram marcados por uma calma tensa. Depois daquela noite de paixão avassaladora, ela acordava ao lado de Liam, seu corpo ainda aquecido pela intensidade do que haviam compartilhado. No entanto, a sensação de estar vivendo um conto de fadas começava a se misturar com a realidade inquietante que ela sentia. Havia algo no olhar de Liam,
uma sombra que ele tentava esconder, mas que não passava despercebida por ela. Liam era um homem com um passado que o assombrava. Ela não sabia exatamente o que ele havia feito, mas podia sentir que algo o mantinha preso, algo que não deixava ele se entregar totalmente a ela. A paixão entre eles ainda estava viva, mas havia uma distância crescente que ela não conseguia ignorar. Uma tarde, enquanto ela trabalhava no jardim, Liam se afastou mais uma vez, como se sentisse a pressão do que estava acontecendo entre eles. Ele caminhava pelo campo com os olhos fixos em algum ponto distante, um semblante sério e fechado. Ela o observava de longe, seu coração apertado pela incerteza. Ela queria perguntar o que estava acontecendo, mas sabia que ele não revelaria nada facilmente. À noite, ele retornou mais cedo do que o habitual. Quando entrou em casa, o ambiente estava novamente carregado de uma tensão difícil de ignorar. Ele a olhou brevemente, antes de caminhar até a lareira, onde se sentou em silêncio, os dedos apertando a madeira da cadeira com força. Ela se aproximou dele, seu olhar suave, mas cheio de uma curiosidade que ela não conseguia mais controlar. Queria saber o que estava se passando, queria entender o que o deixava tão distante. Liam, ela começou, sua voz suave, mas cheia de preocupação. O que está acontecendo com você? Por que parece tão distante? Ele a olhou, e por um momento, os olhos dele estavam vazios, como se estivesse em um lugar muito longe dali. Ele suspirou profundamente, fechando os olhos por um instante, e, quando os abriu novamente, a dor era visível. Eu não posso continuar com isso. Ele disse, a voz grave, como se fosse difícil para ele pronunciar aquelas palavras. O que estamos fazendo é perigoso. Eu não posso ficar. Ela sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Sua mente gritou para ele não ir embora, para que ele não se afastasse mais uma vez, mas suas palavras estavam presas na garganta. Ela havia se entregado completamente a ele, e agora ele queria partir. Liam, por favor, ela começou, mas ele levantou a mão, pedindo silêncio. Não posso fazer isso com você. Eu não sou bom para você. Você não sabe as coisas que fiz. Não sou digno do que você sente por mim. As palavras dele eram como facas afiadas, cortando o que restava de seu coração. Ela sabia que ele tinha segredos, mas agora ele estava dizendo que não era bom para ela, que não era digno de seu amor. Aquela dor parecia ainda mais intensa do que a paixão que os unia. Ela se aproximou dele, seus olhos fixos nos dele, e com uma determinação silenciosa, ela colocou a mão sobre seu peito, onde o coração dele batia. Ela sentiu o calor de sua pele, e a intensidade do vínculo entre eles parecia se intensificar, como se o destino os tivesse entrelaçado de uma maneira que nenhum de ambos poderia negar. Eu não me importo com o que você fez. Ela disse, sua voz cheia de uma força que ela não sabia que possuía. Eu me importo com o homem que você é agora. E eu sei que o que temos entre nós é real. Não me mande embora, Liam. Eu não consigo viver sem você. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma batalha interna. Ela podia ver a luta dele, o desejo de protegê-la, de mantê-la longe de seu passado. Mas ele sabia, no fundo, que ela não iria embora. Ela não podia. Eles estavam conectados, mais do que ele queria admitir. Sem mais palavras, Liam a puxou para ele, a necessidade de tocá-la, de beijá-la, superando qualquer resistência que ele tentasse manter. Seus lábios se encontraram em um beijo urgente, quente e selvagem. Ela sentiu o calor de seu corpo, a eletricidade entre eles, como se fosse impossível separar o que eles eram um do outro. Ela o puxou para si, suas mãos percorrendo seu corpo, explorando-o com uma urgência que correspondia à de Liam. A paixão entre eles era intensa e implacável, e, quando ele a deitou na cama, ela se entregou a ele sem hesitar. Os beijos entre eles eram quentes e profundos, e a maneira como ele a tocava, como se quisesse consumir cada parte dela, a fazia se perder completamente. Os movimentos de Liam eram possessivos, mas ao mesmo tempo, havia uma doçura que ela não havia notado antes, como se ele estivesse tentando provar a ela que, apesar de tudo, ele também amava.
Ela se entregou a ele de maneira completa, os corpos se entrelaçando, o prazer crescendo em cada toque, em cada beijo. O fogo da paixão consumia tudo ao redor, e, ao mesmo tempo, ela sabia que, no fundo, ambos estavam lutando contra algo muito maior que eles. Mas naquele momento, apenas os dois existiam. Quando finalmente chegaram ao pico, os corpos tremendo pelo sentimento intenso, Liam a abraçou com força, como se quisesse protegê-la, como se, naquele momento, ela fosse a única coisa que importasse. Eu não posso viver sem você. Ele disse, a voz rouca, enquanto seus dedos acariciavam sua pele suavemente. Ela sorriu, sentindo a felicidade preenchê-la, mas sabia que os segredos de Liam ainda estavam ali, espreitando nas sombras. Mas, por agora, ela se entregava completamente a ele, ao seu amor, à paixão incontrolável que os unia. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de tons vermelhos e dourados quando ela se levantou da cama. Os dias com Liam tinham sido como uma montanha-russa de emoções, momentos de prazer intenso e sentimentos profundos, seguidos por aqueles instantes de distância fria que ele tentava impor entre eles. Mas, a cada dia, ela sentia que não poderia mais viver sem ele, e a ideia de perder o que haviam construído juntos parecia insuportável. Ela caminhou até a janela, observando a paisagem tranquila da vila. A mesma vila que antes parecia tão pequena, tão limitada, agora parecia um mundo distante. Tudo havia mudado. Liam a transformará, e ela se perguntava se havia algum retorno. Se havia algum jeito de sobreviver ao caos que ele carregava com ele. Mas mais do que isso, ela se perguntava se poderia realmente viver sem ele. De repente, ela ouviu passos atrás de si. Ele entrou no quarto com um olhar determinado, mas ao mesmo tempo, ela viu a dor nos olhos de Liam. Ele sabia que o que haviam compartilhado estava chegando a um ponto crítico, um ponto onde as decisões precisavam ser feitas. Ele não poderia mais fugir de seu passado, nem poderia deixá-la à deriva no meio de seu tumulto interno. Eu não posso mais continuar com isso. Ele disse, a voz baixa, mas cheia de uma sinceridade brutal. Eu te amo, mas o meu passado, ele vai destruir tudo o que nós temos. Eu não posso te proteger de mim. Ela virou-se para encará-lo, seus olhos cheios de um fogo que ela mesma não sabia controlar. O que ele dizia parecia lógico, mas seu coração não podia aceitar. O amor que ela sentia por ele não poderia ser apagado por palavras, por dor ou por medo. Ele era sua escolha, e ela estava disposta a lutar por ele, mesmo que isso significasse enfrentar os fantasmas de seu passado. Liam, você não pode fazer isso. Ela disse, a voz firme, a mão estendida em sua direção. Eu escolho você. Não importa o que tenha feito. Eu vejo quem você é agora. E isso é tudo o que importa. Ele a olhou com uma expressão de desgosto, como se ela estivesse cega à sua verdadeira natureza. Ele deu um passo para trás, sua cabeça pendendo, como se estivesse lutando contra uma batalha interna que ele não sabia como vencer. Você não entende. Ele disse, a dor clara em cada palavra. Eu sou um homem marcado, destruído. Não sou digno de alguém como você. Você merece mais do que essa vida, mais do que os segredos e as sombras que eu trago. Ela não se afastou. Caminhou até ele, seus dedos tocando seu rosto com suavidade, e a sensação do toque dela o fez estremecer. Eu sei o que você foi, mas não sou você. Ela disse, as palavras cheias de confiança e amor. Eu te amo, Liam. E eu vou lutar por nós dois, mesmo contra o que você acha que merece. Ele a olhou em silêncio, os olhos penetrando profundamente nos dela. Por um momento, ele pareceu quebrado, vulnerável. O peso de sua decisão estava claro em seu rosto, mas ele sabia que, se não enfrentasse o que estava dentro dele, tudo o que ele mais temia aconteceria, ele perderia ela. E, naquele momento, ele não queria perder. Não mais. Sem dizer uma palavra, ele a puxou para um beijo feroz, ansioso. Seus corpos se encontraram de uma maneira que parecia mais urgente do que nunca, como se ele estivesse tentando transmitir em um único toque o que as palavras não poderiam expressar. Ele a empurrou gentilmente até a parede, seus lábios explorando cada centímetro da pele dela,
enquanto ele se movia com uma intensidade quase selvagem. Ela sussurrou de prazer ao sentir o calor de seu corpo contra o dela, o desejo de ambos queimando mais forte do que nunca. Liam não queria mais esconder nada. Ele não queria mais fugir. Ele queria ela, e só ela. E quando ele a levantou, levando-a até a cama, os dois sabiam que, dessa vez, o amor deles seria mais forte do que qualquer sombra do passado. Os beijos entre eles se tornaram cada vez mais desesperados, os corpos se conectando com uma paixão imensa e arrebatadora. Cada toque, cada movimento, parecia selar um destino entre eles, algo que estava além do controle, além das escolhas racionais. Era um fogo consumindo-os, uma necessidade mútua que ultrapassava qualquer barreira. Ele a tomou com uma força que quase a deixou sem fôlego, mas a sensação de estar com ele, de ser dele, a fazia sentir-se mais viva do que nunca. A cada carícia, a cada beijo, ela sabia que ele havia tomado a decisão. Ele a escolhera. E, com isso, ele a reivindicava, não só com o corpo, mas com a alma. A paixão deles explodiu em um clímax avassalador, deixando-os desmoronados na cama, os corpos suados e exaustos, mas completamente em sintonia. Ela olhou para ele, o coração ainda batendo forte, e ele a olhou de volta, o semblante tranquilo, mas com um brilho de certeza nos olhos. Eu escolhi você também. Ele sussurrou, seus dedos acariciando o cabelo dela com ternura. Ela sorriu, sentindo a felicidade invadir seu peito, preenchendo o vazio que por tanto tempo ela sentirá. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, que os segredos de Liam ainda estavam lá, à espreita. Mas, naquele momento, ela não se importava com o que o futuro trazia. Ela só sabia que o fogo entre eles era real. E, juntos, eles enfrentariam tudo. Agora que Liam tomou a decisão de ficar e se entregar a ela, você acredita que o amor deles pode realmente vencer os fantasmas do passado, ou o perigo ainda os persegue? Deixe sua opinião nos comentários.